Boa noite, pessoal. Guardar um pouquinho aí para estar entrando mais pessoas na nossa live. Pessoal ali da Casa Peniel, já tá aí o Carlos, já tá aí o Myron. Gurizada tá lá no quarto da ressocialização, estão assistindo a live. O Myron já deu uma boa noite. Boa noite aí aos irmãos, aos meus amigos, obreiros aqui do Ministério Peniel. Vamos aguardar mais um pouquinho. Peço que vocês aí compartilhem, curte a nossa live, compartilha, envia aí para mais pessoas, para que eles possam ser edificados pela palavra dessa noite. O pessoal entrando aí. Dá uns 2 minutinhos aí para a galera entrar, para a gente falar desse tema aí, que é um tanto quanto polêmico, e mal compreendido entre tantas pessoas nas igrejas evangélicas, principalmente no meio pentecostal, neopentecostal. Vamos falar hoje sobre línguas estranhas. Então, mais uma vez eu peço que vocês compartilhem, quem quiser comentar, quem quiser perguntar, a gente está aqui para isso, para interagir, e aprender juntos a palavra do Senhor. Então peço vocês aí compartilhem e convidem seus amigos para estar sendo edificado e aprendendo juntamente com a gente aqui da Casa Peniel em Brusque, Santa Catarina. Já entrou também a Karine Scalvin, esposa do meu amigo Ulisses, pessoas abençoadas que têm feito coisas grandiosas por nós. Somos muito gratos a Deus pela vida de vocês. Obrigado por tudo que vocês nos fazem e representam para nós. Também o Sérgio entrou, é o Bruno, a Andréia, a Carlinha, esposa do Dodô, meu amigo. Até tenho que dar um trato no meu cabelo. Estou precisando, já estou cabeludo. A Andréia mandou paz do Senhor, fala aqui de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Deve estar frio aí, hein? Imagina se aqui está frio, aqui está 13 graus. Aí deve estar bem frio, Uruguaiana. Eu tenho bastante pessoal do sul aqui, E a maioria é colorado. Eu sou gremista, é o trabalhar de Deus na minha vida. Mas glória a Deus pelo pessoal do Rio Grande do Sul. Minha família é gaúcha, para quem não sabe. Os meus pais são de Caxias do Sul. Eu sou natural de Brusque, mas minha família é gaúcha. Meus avós, meus tios, primos, todos vivem no Rio Grande do Sul. Amo o Sul, tá? Olha lá, sou gremista, glória a Deus. Glória a Deus. A Aninha também entrou. Olha lá o Brunão Labachúria. É isso aí, galera. Essa é a nossa live. Se Deus quiser e permitir, semanalmente eu vou estar aqui, falando com os irmãos sobre alguns assuntos, que, ao meu ver, são muito mal ensinados, E a palavra de Deus, ela é muito simples, ela é clara e ela é objetiva, A gente é que tem a mania de querer dificultar, aquilo que é tão fácil, é tão simples, Tanto é que Jesus disse que Deus ele escolhe as coisas loucas do mundo, as coisas insignificantes, Aqueles que não têm o padrão natural de conhecimento, que o mundo exige que as pessoas tenham. Ele ensina coisas tão grandiosas, tão simples de entender, mas que na cabeça dos homens mais sábios do mundo é loucura, Então a palavra de Deus, ela é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para aqueles que têm o Espírito de Deus, ela é poder e vida. Amém, gente? Então quero falar com vocês nessa noite sobre línguas estranhas, Jesus, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante, Jesus ele está dando
as suas últimas instruções aos seus discípulos. E ele vai dizer, né? Então lhes disse, vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, porém aqueles que se recusarem a crer serão condenados. E aqueles que crerem utilizarão a minha autoridade para expulsar demônios e falarão em novas línguas. Poderão pegar em serpentes com toda a segurança e se beberem alguma coisa venenosa, não lhes fará mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para os céus e assentou-se à direita de Deus, e os discípulos foram a toda parte pregando, e o Senhor estava com eles e confirmava o que eles diziam por meio dos sinais, dos milagres que seguiam a sua mensagem. Então, né, o tema da nossa live é línguas estranhas, né? Eu botei ali um rabachúria, né? A gente vai nos lugares aí e escuta um demanto, denébia, desúbia, decanta, plaplassúbia, decanta arabachai, ou xarabacanto, nébia súbia, e a gente vai escutando esse monte de coisa que as pessoas estão dizendo. Tudo que eu acabei de falar aqui, eu falei de mim mesmo, é da minha carne. Isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, e a Bíblia diz que ela é a regra, né? A gente não pode tirar e a gente não pode acrescentar. A Bíblia é a regra, a Bíblia é a palavra de Deus, né? E a gente tem que ser fiel àquilo que está escrito. Então, Jesus, ele dando instrução aos seus discípulos, são as últimas instruções, porque agora ele vai para junto do Pai, né? Ele diz, vão ao mundo inteiro, preguem o Evangelho, anunciem a boa notícia, né? A notícia de salvação, a notícia de perdão dos pecados, e aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, esse está condenado. Por quê? Porque não acredita no Filho de Deus, não acredita na mensagem de Deus. E aqueles que crerem utilizarão a minha autoridade, diz o Senhor, para expulsar demônios e falar em novas línguas. O que é, irmãos? Falar em novas línguas, né? Falar em novas línguas está descrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Que é o que a gente vai pegar como base para o nosso estudo dessa noite, né? Para a ministração dessa noite, né? As pessoas, elas leem esse texto e elas entendem erradamente e ensinam erradamente, e aí está essa bagunça, né? Está essa confusão. E é uma coisa tão simples, né? Tão clara. Para quem? Para quem pode enxergar, né? A palavra de Deus, ela é revelação de Deus para o seu povo. A palavra de Deus, irmãos, ela não é uma interpretação. Ah, tu interpreta assim. Não, a palavra de Deus é revelação, né? Se eu não estou equivocado, são 668 religiões que pregam a palavra de Deus, usam ela como uma base, mas acreditam completamente diferente, né? Então é uma bagunça. Por quê? Porque cada um tem uma interpretação, né? Mas tem só uma verdade. Não existem várias verdades. Existe uma verdade, né? E essa verdade, ela foi dada por Deus para o seu povo, para aqueles que crerem na sua palavra. Então eu te convido, né, se tu quiser, abrir a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. A gente vai ler bastante versículos do capítulo 2, que inicia dizendo: havia chegado o dia de Pentecostes, quando os crentes se reuniram todos no mesmo lugar naquele dia.
Irmãos, o que é o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes é o dia que o Espírito Santo desceu. Amém. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Mas o que é Pentecostes? Pentecostes é 50. É o 50º dia depois da Páscoa, né? A Páscoa é o dia que Jesus, ele ceia com os seus discípulos. Jesus, na ceia, ele está celebrando a Páscoa, que era uma ordem de Deus para o povo judeu, que era a saída do povo do Egito, né? Aquele momento de comunhão, de matar um cordeiro sem defeito, os pães sem fermento, ervas amargas, né? O sangue no umbral da porta. Tudo isso era uma simbologia do que haveria de vir, que é Cristo. Então, Jesus, na ceia, ele está celebrando a Páscoa com os discípulos, certo? Pentecostes significa 50 dias. Então, poderíamos ler assim, ó. Havia chegado o 50º dia quando os crentes se reuniram no mesmo lugar naquele dia. Ou havia chegado o 50º dia após a Páscoa, quando os crentes se reuniam no mesmo lugar naquele dia. Então, Pentecostes significa 50 dias. Então, essa ideia de dizer, eu sou pentecostal, né? Para dizer, não, nós somos do fogo, nós somos do manto, rabassúria, decantarabachai, eita glória, eu estou sentindo a presença, irmão. Nada disso é real. 50, penta. O Brasil é pentacampeão. O Brasil é 5 vezes campeão mundial, né? Então, Pentecostes é 50 dias. Então, essa ideia de dizer, eu sou pentecostal, tu estás dizendo que tu é o 50 da história, né? Igreja Pentecostal do Reino de Deus. Então, seria a Igreja 50 do Reino de Deus. Já começa por aí a falta de entendimento, né? A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, a gente fica, né, se autodenominando, né? A gente cria denominações, a gente fica se autodenominando para dizer, eu sou pentecostal, eu sou do fogo, eu sou do manto. Nada. Pentecostes é 50 dias. Amém? Então, havia chegado o dia de Pentecostes, né? Quando os crentes se reuniram todos no mesmo lugar naquele dia, né? Então, eles estavam ali, reunidos, e eles estavam em comunhão, em oração, né? Fazendo o que, irmãos? Aguardando a promessa. Jesus tinha dado uma ordem, né? Permanecei em Jerusalém, até que do alto sereis revestidos de poder, e sereis minha testemunha. Então eles estavam cumprindo a ordem de Jesus. 50 dias depois da Páscoa, então acontece o quê? De repente, nesse dia, vem do céu um som, semelhante ao rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então eles estão ali sentados, né? O povo de Deus, os discípulos, né? Aproximadamente 120 pessoas, estão ali. E dá um barulho, né? Dá um som muito alto, semelhante ao rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, viu-se algo parecido com línguas de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles, né? Línguas de fogo. Então, não é a ideia, uma língua. É a ideia
do final da chama, né? Tem aquele formato, como se fosse uma língua, né? Todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. Pois bem, então eles estão aí, são cheios do Espírito de Deus, e eles começam a falar em outras línguas, línguas que eles não conheciam. Mas que línguas são essas, Cris? Vamos seguir o texto. Conforme o Espírito Santo os capacitava. Muitos judeus piedosos tinham vindo de todas as nações do mundo para Jerusalém. Quando se ouviu aquele som, multidões vieram correndo para ver o que se tratava. E eles ficaram espantados ao ouvir que os seus próprios idiomas estavam sendo falados. Então, quais são as línguas que os discípulos de Jesus estão falando? Os discípulos de Jesus estão falando línguas que eles não conheciam, mas que eram dialetos, idiomas humanos de outras nações, né? Muitos judeus piedosos tinham vindo de todas as nações do mundo para Jerusalém, né? Tinha a festa da colheita, celebração da Páscoa. Os judeus espalhados pelo mundo, eles vieram para Jerusalém adorar o Senhor. E no dia 50, Pentecostes, depois da Páscoa, o Espírito de Deus desce sobre os discípulos. E os discípulos começam a falar em outras línguas, línguas que eles não conheciam. Mas essas línguas, irmãos, são idiomas humanos, são idiomas, dialetos de outras nações. Por isso que o texto está dizendo: e quando se ouviu aquele som, multidões vieram correndo para ver do que se tratava. E ficaram espantados ao ouvir que seus próprios idiomas estavam sendo falados. Como pode isso? Exclamavam maravilhados. Estes não são da Galileia? Como então ouvimos todos eles falando as línguas da terra onde nascemos? Aqui estão homens partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, ao redor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos esses homens falando em nossas próprias línguas a respeito das maravilhas de Deus. Então, o dom de línguas, irmão, é um dom que Deus te dá, que é um dialeto, é um idioma. Ninguém estava ali, plá, subia, decanta, rama, bala, bala. Não, ninguém estava assim. Eles estavam falando em línguas que eles não conheciam, mas que eram idiomas conhecidos do homem. É mais ou menos assim para tu entender. Nós estamos aqui reunidos no dia de Pentecostes, eu e mais 119 pessoas, e eu, o Cris, começo a falar em italiano. E eu não sei falar italiano. O outro começa a falar em espanhol, ele não sabe falar em espanhol. O outro começa a falar em inglês, o outro começa a falar em japonês. E nós temos irmãos brasileiros ou judeus, né? Vamos trazer aqui para o contexto, irmãos judeus que vivem no Japão, na Itália, na Alemanha, e eles vêm adorar o Senhor. E nesse dia aqui, eles ouvem
nós falarmos da grandeza de Deus no idioma da terra que eles vivem. É isso que acontece. E todos nós ouvimos estes homens falando em nossa própria língua a respeito das maravilhas de Deus. E ali estavam eles, maravilhados e confusos. Que quer dizer isso? Perguntavam uns aos outros. Porém outros na multidão zombavam deles. Eles estão bêbados, isso sim, diziam. Nisso Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se à multidão em alta voz. Ouçam todos, vocês, homens da Judéia, e todos os visitantes e moradores de Jerusalém, prestem muito atenção. Alguns de vocês estão dizendo que esses homens estão bêbados. Não é verdade. Esses homens não estão bêbados. É muito cedo para isso. Ninguém fica embriagado às 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi profetizado há séculos pelo profeta Joel. E depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e filhas profetizarão. Isso aqui é muito importante, irmãos. Escuta bem. Eles receberam o dom de falar em novas línguas. Que línguas são essas? São idiomas humanos, né? São dialetos, certo? Mas o que eles estão fazendo? Eles estão falando coisas confusas, sem sentido, sem nexo? Não! Eles estão profetizando em outras línguas que eles mesmos não conheciam. Eles estão profetizando, eles estão anunciando a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Qual mensagem? Jesus Cristo é o Senhor. O evangelho da salvação, em línguas estranhas. Estranhas para quem? Estranhas para eles, mas que eram conhecidas das pessoas que estavam ouvindo, certo? Então, o dom de línguas estranhas, embora tu não saiba qual a língua que tu fala, ela é um idioma humano. Preste atenção, eu vou falar disso mais adiante. Amém? Para que Deus te dá um dom de línguas? Nesse caso aqui, eles receberam as línguas estranhas para profetizar para pessoas que estavam em Jerusalém, que vieram de outras nações, outros lugares ao redor do mundo, a grandeza de Cristo, a salvação que há em Jesus Cristo. Aí, versículo 17. E depois disso, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias, derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. Eu farei coisas espantosas na terra e no céu, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol vai se tornar em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 19 e 20 já está falando sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouçam essas palavras. Deus apoiou publicamente Jesus de Nazaré diante de vocês ao fazer milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. E ali do versículo 22 até o versículo 36, Pedro, ele começa a anunciar acerca de Jesus Cristo, aquele a quem vocês crucificaram, aquele a quem vocês mataram, esse Deus levantou como Cristo, como Salvador, e ele está pregando o Evangelho de Jesus. Chega no versículo 37,
diz o seguinte: essas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente. Irmão, será que a mensagem que nós temos anunciado nos dias de hoje, elas têm movido o coração das pessoas profundamente? Mas não profundamente para elas ficarem ricas ou profundamente para conquistarem as coisas, não. Profundamente no sentido de arrependimento, no sentido de sentirem vergonha de si, da sua vida, da sua conduta, porque é o que acontece. Essas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que nós devemos fazer? A multidão, olhando para Pedro, para os apóstolos que estavam falando em outros idiomas, e as pessoas entendiam o idioma de acordo com a nacionalidade que elas tinham, aonde elas viviam. Todo mundo é comovido e diz: o que nós precisamos fazer? Pedro respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Irmãos, a mensagem do Evangelho, ela tem um objetivo. Qual? Ela tem como objetivo alcançar as pessoas para a salvação. Então, a mensagem do Evangelho, ela nos apresenta como pecadores, incapazes de se salvarem a si mesmos, pecadores maus, pecadores que erram, que vivem errando, mas existe alguém que veio, morreu no nosso lugar para nos dar uma nova vida. Nós precisamos crer em Jesus, crer nos ensinos de Jesus. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras e obras maiores. Então, quando Pedro ele prega sobre Cristo Jesus, né? Ele anuncia a mensagem do Evangelho, as pessoas ficam comovidas. Elas falam: meu Deus, o que nós temos que fazer, cara? O que a gente precisa fazer para alcançar a salvação? O que a gente precisa fazer para viver essa nova vida? Para sermos beneficiados pelo sacrifício de Cristo e podermos ter comunhão com Deus? A resposta de Pedro é: cada um de vocês deve abandonar o seu pecado. Qual foi a última vez, irmão, que tu escutou uma mensagem, uma pregação que confrontava o pecado, né? Que te levou a refletir sobre a tua vida, sobre a tua má conduta e fez tu ficar constrangido e dizer: cara, eu preciso ser melhor. Aí ele disse: cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Irmão, o que é receber o dom do Espírito Santo? Tu já fez essa pergunta? Eu fui batizado e eu recebi o dom de línguas, né? Eles confundem a história, né? O que é receber o dom do Espírito Santo? O dom do Espírito Santo é falar em língua, né? Receber o dom do Espírito Santo é falar em língua, é profetizar, é essa confusão que existe, né? Pedro está dizendo que a gente precisa abandonar o pecado, voltar-se para Deus, ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então também recebereis o dom do Espírito Santo, porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor. Pois bem, então não somos nós que vamos a Cristo, é Cristo que vem a nós, no sentido de que
Não somos nós que escolhemos Jesus. É Jesus quem nos escolhe. Por quê? Porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão longe. Irmão, o que é receber o dom do Espírito Santo? Essa resposta, ela está também no livro de Atos, só que no capítulo 8, né? Atos, capítulo 8, verso 5, vai contar a história de um homem chamado Simeão, né? Ou Simão o Mago, né? Diz o seguinte, Filipe, Atos 8, 5. Filipe foi para a cidade de Samaria e falou a respeito de Cristo ao povo dali. As multidões ouviram atentamente o que ele tinha a dizer e viu os sinais miraculosos que fazia. Então, Filipe era um discípulo de Jesus, né? E ele vai a Samaria e ele fala a respeito de Jesus às pessoas e os sinais acompanham a vida daqueles que creem, né? Jesus tinha dito isso quando a gente iniciou a nossa live, né? Muitos espíritos imundos eram expulsos e gritavam ao deixar suas vítimas. Muitos paralíticos e coxos eram curados, de modo que havia grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão, que havia já algum tempo praticado feitiçaria, era um homem de muita fama e orgulhoso por causa das feitiçarias que podia fazer. Olha que interessante, quero dar um parênteses aqui. Havia um homem chamado Simão, que ele era um feiticeiro. Ele era um homem de muita fama e ele era muito orgulhoso por causa das feitiçarias que podia fazer. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, escutava com muita atenção o que ele dizia, porque afirmavam: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Irmãos, Jesus disse, no fim dos tempos, levantariam-se falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, que fariam sinais, prodígios e maravilhas. Então, eu quero te dar uma dica. Não se impressione com sinais. Não se impressione com milagres. Nós precisamos estar atento ao que é pregado e aquilo que é ensinado. Filipe chega numa cidade, né? Filipe chega em Samaria e ele é discípulo de Cristo. E ele começa a anunciar a mensagem de salvação. E ele expulsa demônios, né? Ele cura pessoas, né? Paralíticos e coxos, mas a mensagem é o evangelho, né? O foco da vida de Filipe é o evangelho. Os sinais acompanham a mensagem de Deus através da vida de Filipe. Só que tinha um cara aí que era Simão, ele era um feiticeiro. Simão também fazia prodígio. Só que Simão fazia prodígio e se orgulhava disso. Simão enfeitiçou aquelas pessoas, desde o mais pobre, ele iludiu elas, né? Ele era um cara orgulhoso. E as pessoas chamavam ele de o grande poder, né? Então eu vou dar um toquezinho para ti, né? Nessa noite, culto com o profeta fulano de tal, o homem das mãos ungidas, né? Domingo, né? Culto com o apóstolo fulano de tal, o homem do fogo santo, né? Essas coisas, né, que eles começam a usar, né, a se intitular, né? O varão, né? O homem matador de demônio ali, né? Tipo, isso, irmão, é tudo coisa humana, né? Isso é tudo coisa de gente que se orgulha
pelo seu grande poder, né? Quando na verdade o poder não é nosso. O poder é de Deus, a glória é de Deus, né? E é o Espírito de Deus que opera em nós segundo a sua vontade. Então vamos seguir o texto, porque nós estamos falando o que é receber o dom de Deus. E recebereis o dom do Espírito Santo, né? O dom do Espírito Santo. O que é receber o dom do Espírito Santo? Estamos falando sobre isso, né? Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam porque Simão os havia iludido com suas feitiçarias durante muito tempo. Porém, logo creram na mensagem de Filipe a respeito da boa nova do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo. E muitos homens e mulheres foram batizados. Então o próprio Simão creu e foi batizado. E começou a seguir Filipe a todos os lugares. Estava maravilhado com os sinais e milagres que eram realizados. Presta atenção. Quando os apóstolos souberam em Jerusalém que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, mandaram Pedro e João até lá. Logo que eles chegaram, começaram a orar para que esses novos irmãos recebessem o Espírito Santo. Pois até então ele não tinha descido sobre nenhum deles, porque somente tinham recebido o batismo no nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João puseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era dado quando os apóstolos punham as mãos sobre a cabeça das pessoas, ofereceu dinheiro para comprar esse poder. E disse: permitam que eu também tenha esse poder, para que quando eu puser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro morra com você, por pensar que o dom de Deus pode ser comprado com dinheiro. Então, quando Pedro está dizendo, né, em Atos 2, ele está dizendo, né, para as pessoas crerem em Jesus, né, para as pessoas confessarem os seus pecados, abandonarem seus pecados, voltassem para Deus, serem batizados no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, então também receberão o dom do Espírito Santo. Pedro está dizendo que o dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. Porque receber o Espírito Santo é receber o dom de Deus, né? O que significa a palavra dom, né? A palavra dom de Deus significa receber o próprio Espírito Santo, certo? O Espírito Santo é o dom de Deus em nós. Por quê? Porque tudo que nós vivemos, a boa obra que começou em vós, ele há de concluí-la até o grande dia de Jesus, é a obra de Deus feita em nós. É um dom, é uma dádiva, entende? Então, receber o dom de Deus, né, é receber o próprio Espírito de Deus. Amém? O texto segue dizendo: mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro morra com você, por pensar que o dom de Deus pode ser comprado, por pensar que tu podes comprar o Espírito de Deus, tu podes tentar negociar isso. Não, isso é inegociável. Isso é dado por Deus para cada um segundo a vontade de Deus, né? Olha o que ele vai dizer: arrependam-se dessa grande maldade e ore ao Senhor pedindo que Ele perdoe seus maus pensamentos, pois eu posso ver que há grande amargura e tendência ao pecado em seu coração. Então, uma pessoa, ela pode dizer que acredita na mensagem do Evangelho, como Simão acreditou, né? Só que ele
acreditou nas palavras de Filipe, por causa do que ele via acontecer. Mas ele não foi regenerado, ele não nasceu de novo, ele ainda era um homem mau, era um homem ambicioso, era um homem que estava seguindo Filipe por causa do seu orgulho de querer receber o que Filipe tinha para ele ser o poder, né? Então Filipe disse: pois eu posso ver que há grande amargura e tendência ao pecado no seu coração, né? Então, o que é falar em línguas estranhas? Falar em línguas estranhas é falar um idioma humano a qual tu não conhece, mas existe no mundo, né? Eu tenho alguns testemunhos que eu poderia compartilhar, né? Que a gente recebe aqui e também ouve, né? Nós temos uma amiga, né? Inclusive ela cuida da minha esposa, né? Ela discipula a minha esposa, né? E ela tem um dom de línguas, ela fala uma língua estranha, né? E um dia ela foi viajar para Israel, e se eu não estou equivocado, passou ali pelo Egito, ali por esses lugares, e ela foi visitar um museu, e ali tinha umas escritas em outras línguas, né? E aí ela parou na frente daquele quadro com aquelas escritas e ela leu. Ela entendia tudo que estava escrito ali, né? Então o Senhor, por meio do Espírito, disse: a língua que tu fala, né, o dom de línguas que eu te dei, é desse povo, né? Essa é a nacionalidade, né? Esse é o povo que fala a língua a qual você também fala, né? Outra vez tinha uma moça no retiro, né? Ela era professora, não me lembro se de alemão, alguma coisa do gênero, né? Professor de alemão ou italiano, até foi aqui em Brusque. E a pessoa ela estava no retiro, né? Como uma aluna, né? E a ministrante estava ali pregando, e a ministrante começou a falar num idioma. A ministrante não sabia que idioma era, mas ela começou a falar num idioma, e ela começou a falar das coisas de Deus na língua que essa professora que estava ali entendia. Então, Deus estava usando a ministrante numa nova língua que ela não conhecia, mas que alguém ali estava entendendo, que Deus queria falar com aquela moça que era professora, que compreendia esse idioma, né? O pessoal, todo mundo ali sem entender nada, não sabia o que estava acontecendo, mas a mensagem foi proclamada, foi profetizada para alguém que estava ali, que compreendia aquele idioma, né? É o que aconteceu em Atos capítulo 2, né? Depois que Pedro, né, anuncia a mensagem, as pessoas estão ali, né, e são tomadas, né, por um sentimento, né, e o que a gente tem que fazer, Pedro? Né, o que a gente precisa fazer? E aí Pedro diz: vocês precisam se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados e serem batizados no nome de Jesus para receberem o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo, né? Aí vai dizer, o texto vai seguir dizendo, né? Então Pedro, versículo 40, com muitas palavras, procurando convencer todos os seus ouvintes, continuou: salvem-se dessa geração perversa, né? Torno a repetir, quantos pregadores estão anunciando isso? Se há 2000 anos a geração era perversa, como é que vocês acham que é a nossa geração? Porque a Bíblia diz que a tendência é piorar, né? Os dias não vão melhorar, os dias vão piorar. Precisa ver guerras, rumores de guerras, precisa ver terremoto, fome, pandemia, precisa ver desastres naturais, né? Terremotos, e diz que muitos falsos profetas sairão pelo mundo, diz que
o pecado aumentará, a iniquidade aumentará, o amor se esfriará de quase todos, o povo de Deus será perseguido, será preso, condenado à morte por causa da fé em Cristo Jesus, né? Então, a gente sabe que os dias são maus, a tendência é piorar. Então, se a mensagem de Pedro, né, há 2000 anos atrás era salvem-se dessa geração perversa, a mensagem continua sendo a mesma, ela não mudou. O evangelho não muda, ele é o mesmo, né? Por quê? Porque o Senhor não muda, né? E aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados e naquele dia se uniram aos seguidores de Jesus cerca de 3.000 pessoas. Então, né, num único dia, 3.000 pessoas são alcançadas pela mensagem do evangelho, né? Pela mensagem de Jesus Cristo, né? E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um profundo respeito e os apóstolos faziam maravilhas e sinais, né? Todos os que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Interessante que 120 pessoas ou mais foram tomadas pelo Espírito de Deus, né? Receberam o dom de Deus, que é o próprio Espírito de Deus, começaram a anunciar a mensagem de Deus em outras línguas, que alcançaram pessoas que vieram a Jerusalém adorar a Deus, que eram de outras nacionalidades, de outros países, e num único dia 3.000 pessoas são alcançadas. Elas são alcançadas e elas passam a viver em unidade, em comunhão, partindo pão, orando. Existe um profundo respeito, existe uma dedicação na doutrina dos apóstolos. Todos estavam sempre juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bem repartiam com os que não tinham. Interessante que elas receberam o Espírito de Deus, receberam do Deus e causaram um impacto, uma explosão. E nós temos aí no nosso Brasilzão, né? Se eu não estou equivocado, aí 240 milhões de pessoas. E nós temos aí, podemos dizer o quê? 60% de cristãos, né? Temos aí 60% de pessoas que se denominam cristãs, e a gente não consegue mudar o país, a gente não consegue mudar a corrupção, a gente não consegue fazer nada que presta, né? A gente não gera uma influência, né, na vida de ninguém. Por que será? Eu acho que é porque a gente não vive em comunhão, porque a ideia de comunhão é a ideia de ter tudo em comum. Comunhão é isso, ó, tudo em comum, né? Por isso que a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas, porque luz é luz e trevas é trevas. O problema é que a gente fala de comunhão, mas não vive em comunhão. Sabe por quê? Porque importa que a tua igreja cresça e a do irmão diminua para as pessoas que saírem da dele e irem para a tua. Porque tu é o grande poder. Tu é o Simão da história. Tu é aquele que com o teu feitiço, tu é aquele, né, que com a tua magia, seja ela de palavra, de persuasão, seja ela de moeda de troca, seja a tua lábia, qual for, não sei, estou só aqui falando, né? Tu é o grande poder. Aí tu entra na mente dos ricos, tu entra na mente dos pobres, e tu gera uma influência sobre eles, porque tu queres eles para ti, para tu se sentir o grande poder. O orgulho da parada. Eu sou o mais ungido. Eu tenho a unção e quem estiver comigo, eu vou transferir a minha unção. Irmão, tu não tem unção nenhuma. Certo? Se existe um poder na tua vida, o poder não é teu, o poder é de Deus. Tu é um vaso de barro e sobre a tua vida existe um poder que Deus usa como Ele quer, segundo a vontade dEle, para a glória dEle. Amém? Que fique essa dica. Por que que nós não mudamos as cidades?
Por que que nós não impactamos? Porque a gente está preocupado com a placa denominacional. A gente não está preocupado com a cidade. A gente não está preocupado com o outro. A gente está preocupado com a nossa vida. Frutos da carne, obras da carne, Gálatas 5 diz, aquele que trabalha arduamente para conquistar o melhor para si próprio não herdará o reino de Deus. Certo? A tua vida e o teu trabalho precisam beneficiar o outro. Aquilo que Deus te dá não é teu, é nosso. Jesus não orou e disse, Pai meu, santo é o teu nome, venha a mim o teu reino, o meu pão de cada dia. Não, ele disse, a oração é essa, Pai nosso, venha a nós, né, o pão nosso de cada dia. Né? Então, irmão, línguas estranhas. O que é falar em línguas estranhas? Línguas estranhas são línguas que são desconhecidas para ti, mas elas são conhecidas de alguém. É um idioma humano. E por que que Deus te dá o dom de língua? Para que tu profetize nessa língua a respeito da grandeza de Deus, para que outras pessoas compreendam e se acheguem ao Senhor. Esse é o propósito. A gente vai ler outros textos que falam sobre isso. Né? Eu estou frisando Atos 2 para dizer para ti o quê? Que aquelas 120 pessoas foram cheias do Espírito e geraram um impacto, alcançaram 3.000 pessoas e essas 3.000 pessoas viviam em unidade, em comunhão. Certo? Não em divisão, cara. Entendeu? Não em divisão. Amém? Vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os outros o que tinham necessidade. Todos os dias adoravam juntos no templo. Existia o templo judeu ainda. E não era no templo, tá? Era no pátio do templo. Reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Louvando a Deus, todo o povo tinha simpatia por eles e a cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Então o Senhor é quem trazia as pessoas. O Senhor é quem acrescenta as pessoas à igreja. Não é eu que decido fazer parte da igreja, não. É o Senhor quem escolhe quem vai participar do seu corpo. O Senhor acrescentava à igreja. Eu ganhei aquela alma para Jesus. Não, cara, tu não ganhou aquela alma para Jesus. Não ganhou. O Senhor ganhou aquela alma para si próprio. Ele usou a tua vida. Escuta, está lá no livro de Coríntios. Um semeia, um rega, aí porque está rolando uma briga ali. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? Aí ele diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? É servos por meio de quem creste. Aí ele vai dizer, Apolo semeou, o outro regou, mas o crescimento vem de Deus, de modo que o que planta não é nada, nem o que rega não é nada. A glória é de Deus. Tu não ganha alma para Jesus, meu amigo. É Ele que ganha alma para si mesmo. Ele te usa para isso. Mas a glória é dele. Somente dele. Amém? Agora, nós vamos falar dos dons do Espírito. Amém? Dons do Espírito. Receber o dom de Deus é receber o Espírito de Deus. Agora, quando tu recebe o dom de Deus, que é o Espírito de Deus, nesse Espírito de Deus existem dons e serviços que Ele dá a cada um segundo a sua vontade. Por exemplo, 1 Coríntios 12, 7. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja.
Então, o dom que Deus colocou na tua vida não é teu. O dom que Deus colocou sobre a tua vida é do outro. O outro é que vai ser favorecido e beneficiado pelo dom que Deus pôs na tua vida. Certo? Aquilo que Deus coloca em nós é para o benefício do outro, não para o nosso próprio. A um, o Espírito concede a palavra do conhecimento. A um, o Espírito concede a palavra de sabedoria. A outro, a palavra de conhecimento. E este dom vem do mesmo Espírito. Ele dá uma fé toda especial a um. Então, olha só, que coisa incrível, né? Todo o povo de Deus é agraciado por Deus com uma fé salvífica. Todo o povo de Deus é agraciado por Deus com uma fé salvífica. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Deus derrama graça sobre a tua vida. Essa graça de Deus promove fé em Cristo Jesus. E isso não vem de ti, é um dom de Deus. Então, a um, o Espírito concede a palavra de sabedoria. A outro, a palavra de conhecimento. E esse dom vem do mesmo Espírito. Ele dá uma fé toda especial a um. Irmãos, tem pessoas que têm mais fé, não porque elas são melhores ou buscam mais, mas porque o Espírito concede segundo a vontade de Deus. Para quê? Para benefício de toda a igreja. Ele dá uma fé toda especial a um. E a outro, dons de curar pelo mesmo Espírito. A um ele dá o poder de fazer milagres e a outro o poder de profetizar. A outro ainda o poder de discernir espíritos que estão falando através daqueles que afirmam proclamar a mensagem de Deus, ou de perceber se realmente é o Espírito de Deus que está falando. A um ele dá o dom de falar em línguas que jamais aprendeu, e a outro, que também não conhece aquela língua, recebe o dom de interpretá-las. É o mesmo e único Espírito Santo que dá todos esses dons e ele os distribui individualmente a cada um como quer. Então essa história de eu vou transferir a minha unção, alabacévia de manturrébia, eu vou transferir, quem quer receber a minha unção? Irmão, a unção não é tua, querido. Não é tu que reparte ela como tu quer. É o Espírito Santo que concede a cada um segundo a vontade dele, a vontade de Deus. Irmão, há diferentes tipos de serviços, ministérios, há diferentes dons, capacitação, mas todas elas vêm do mesmo Espírito. O apóstolo não é maior, o profeta não é maior, o pastor não é maior, o evangelista não. Todos têm o mesmo Espírito está no apóstolo, está no pastor. O mesmo Espírito que está no profeta, está no irmãozinho que limpa o banheiro da igreja. O Espírito é o mesmo, irmão. Não tem essa história de eu sou o poderoso da unção. Isso não existe. Vamos seguir adiante. 1 Coríntios 14, 12. Já que vocês se encontram tão ansiosos para receber dons especiais do Espírito Santo, peçam-lhe aqueles que serão de ajuda real para toda a igreja. Aí tu quer falar em línguas por quê, irmão? Tu quer profetizar por quê? Qual é a intenção do teu coração? Qual é a motivação do teu coração? A palavra de Deus, ela diz: já que tu se encontra tão ansioso, tão eufórico, tão desejoso de receber dons do Espírito Santo,
peçam-lhe aqueles que serão de ajuda real para toda a igreja. Se alguém receber o dom de falar em línguas desconhecidas, deverá orar também pelo dom para interpretar essa língua, a fim de que possa depois explicar ao povo o que foi lhe dito na língua desconhecida. Então, tu quer falar em língua estranha para quê, irmão? Qual o teu propósito? Qual o teu objetivo? Para tu passar uma imagem de que tu é o mais espiritual? Ou de nebia sub. E o povo grita, irmão. Grita. Para quê? Quem está sendo beneficiado com isso, irmão? Quem tu estás alcançando com essas palavras? Quem, irmão? Está escrito aqui, está claro? Deus tem compromisso com a palavra dele. Presta atenção. Jesus disse, eu não falo de mim mesmo, falo aquilo que tenho ouvido do Pai. Então, Jesus e o Pai são um, não tem divergência. O que Jesus fala é porque o Pai falou. Mas Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, vos lembrará das minhas palavras. Quando o Espírito Santo vier, falará aquilo que tem ouvido de mim. Então, o Espírito Santo não fala nada contrário àquilo que Jesus falou. E as palavras de Jesus são as palavras do Pai. Então, as palavras do Espírito são do Pai. Não tem divergência, é uma coisa só. Se nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, como que tem tanta gente movida por um Espírito falando contrário ao que está escrito? E fazendo contrário ao que está escrito? Eu acho que está errado alguma coisa nessa história. E é com vocês os evangélicos. Não é com a palavra de Deus. Se tem alguém errado aqui, é os evangélicos. O texto vai dizer, se alguém receber o dom de falar em línguas desconhecidas, deve orar também pelo dom de interpretar essa língua, a fim de que possa depois explicar ao povo o que foi dito na língua desconhecida. Se falarem em línguas, 27, 1 Coríntios 14, 27 agora. Se falarem em línguas desconhecidas, não mais do que 2 ou 3 devem falar. E é preciso que fale um de cada vez e que alguém esteja preparado para interpretar o que eles estão dizendo. Entretanto, se não tiver presente ninguém que possa interpretar, não deve falar em voz alta na igreja. Poderão falar silenciosamente para si mesmos e para Deus na língua desconhecida. Então, se essa é a instrução de Deus, se essa é a instrução bíblica, nós estamos aí cultuando a Deus, né? Aí uma pessoa começa, xaralabacanto, né? Primeiro que eu já não acredito que esse xaralabacanto, nébia súbia, é falar em língua estranha. Isso para mim é coisa humana da cabeça de gente que pirou, né? Gente que pirou. Se tu estudar um pouco de psicologia, psiquiatria, existe uma doença, não vou me lembrar o nome, que ela fala justamente sobre isso, né? É uma doença onde as pessoas fantasiam palavras desorientadas, sem nexo, né? Entra na internet aí e bota ali, né? Homem preso falando em língua estranha, né? O cara é preso, tá todo atribulado e fica falando um monte de coisa em língua estranha sem sentido. É o diabo, irmão, é o Satanás, tá? Porque o Satanás, ele também fala em língua estranha e melhor do que tu, tá? Por quê, Cris? Que melhor que tu? Com toda certeza, né? Se nós falamos português, nós vamos ser influenciados pelo diabo como? Ele vai influenciar a gente falando português na nossa cabeça. Mas e o japonês? O diabo não está lá? Tá, como é que ele vai influenciar o diabo? Falando japonês, ou tu acha que o Satanás não sabe falar outras línguas? Você sabe falar outras línguas, irmão? Entendeu? Então, tem muita gente que está falando numa língua movida por um demônio, pelo Satanás, né? E acha que está falando a paz de Deus. Não está, irmão. Não está. Então, no culto, na reunião da igreja, o texto está dizendo que se alguém falar em línguas, em voz alta, não tendo um intérprete,
é para ficar quieto. Falou outra língua, não tem, fica quieto. Terceiro, fica quieto. Quer falar em língua no culto, irmão? Fala para ti. Fica ali. Entendeu? Agora essa euforia, essa barulheira, esse grito. Irmão, isso aí não é Deus. Irmão, isso não é Deus. Vaza desse lugar. Sai fora. Abandona. Isso não é Deus. Isso aí é um monte de gente histérica, doida, pirada da cabeça. E a maioria dela, desculpa a expressão, está endemoniada. Está endemoniada. Aí tu vai dizer, não, Cristo, não pode. Tem uma amiga aí, ela vai ouvir a live, não sei se vai. Pode ser que vá. Tomara que ouça, né? Ela ia lá me visitar na época do Temap e eu dizia para ela, irmã, Satanás se passa por anjo de luz. Ele se passa por anjo de luz para receber adoração. Se infiltrar no povo de Deus. E ela, não, Cristo, mas será? Eu disse, cara, ele fala em língua estranha e tudo. Beleza, contei isso para ela, né? Ela foi para um retiro. Retiro de jovens. E aí, começou o retiro sexta, sábado, domingo. Né? Aí tem a cura do coração, e aos pés da cruz, a administração. E a última é o batismo com o Espírito Santo. Né? O tema é o batismo do Espírito Santo. E aí o cara tá lá, os obreiros orando, jejuando, e agora aquele negócio, e vamos falar, e o Espírito, e mão aqui, mão ali. E no meio dessa história do Espírito Santo, uma moça começou a pular, glória a Deus, xaralabacanto, nébia, glória a Deus, aleluia, xaralabacanto, nébia. E o pessoal passava ali, os obreiros, e na moral, e ela passou por trás. E ela passou por trás e ela se lembrou do que eu disse. E ela se incomodou com aquela menina. E ela foi atrás da menina, ela botou as mãos e disse, Deus, nada está oculto aos teus olhos. Traz à tona aquilo que é a verdade. Quando ela acabou de falar, essa menina que estava falando em língua estranha, adorando a Deus, ela já se demorou. Aí já foram ali, expulsaram. E quando ela conversou comigo, ela disse, Cris, parecia o Espírito Santo. Parecia o Espírito Santo, Cris. Eu disse, está vendo? O diabo, ele quer se passar, né, por anjo de luz, né? Ele quer se passar pelas coisas de Deus. Duas coisas aconteceriam ali. Primeira, a menina ia embora e todo mundo achou que ela foi batizada com o Espírito Santo. Segundo, ela mesma ia embora achando que recebeu o Espírito Santo, quando na verdade ela estava endemoniada. Aí tu vai dizer, Cris, mas o diabo adora Deus? Se tu ler a Bíblia, tem um chamado endemoniado de Gadareno, o peladão lá do sepulcro, né? Andava peladão lá no meio do cemitério. A Bíblia diz que quando Jesus chega naquela região, ele, o espírito, né, endemoniado, o homem endemoniado, a Bíblia diz que então ele corre a Jesus, ele se prostra, ele o adora e diz, o que tenho eu contigo, Jesus, o Filho do Altíssimo? Eu sei bem quem tu és. Né? E Jesus, então, pede que ele fique quieto. Mas o texto diz ali que ele se prostra e o adora. Então, irmão, toma cuidado. Nem tudo que tu acha que é de Deus, realmente é de Deus. Muita coisa é do diabo. E a instrução bíblica é, né? Entretanto, né? Se falar em línguas desconhecidas, não mais do que 2 ou 3 devem falar. E é preciso que fale um de cada vez e que alguém esteja preparado para interpretar o que estão dizendo. Entretanto, se não tiver presente ninguém que possa interpretar, não devem falar em voz alta na igreja. Poderão falar silenciosamente para si mesmo e para Deus na língua desconhecida. Então, essa euforia dentro das igrejas aí, de muitos xarabacanto, nebiassúbia, isso aí não é Deus, irmão. Isso aí é oposição à palavra de Deus. Isso aí não é o Espírito Santo, tá? 1 Coríntios 14, 20 vai dizer assim, ó, queridos irmãos, não sejam infantis na compreensão dessas coisas. Não sejam como criança, né? Queridos irmãos, não sejam infantis na compreensão dessas coisas. Sejam criancinhas inocentes quando se trata de maquinar o mal. Porém, sejam adultos inteligentes na compreensão de assuntos dessa espécie. Pois está escrito na lei, por meio de pessoas que falam em outras línguas,
eu falarei a esse povo. Entendeu? Aí, imagina uma multidão, e a gente aqui, alguém está entendendo? Não, como é que Deus está falando ao povo? O que ele está dizendo é o cumprimento de Atos. Aquelas pessoas que receberam o Espírito de Deus, que começaram a falar em línguas que não conheciam, elas estavam falando idiomas de outras nações. As pessoas vieram a Jerusalém adorar a Deus, judeus que moravam em outras nações vieram a Jerusalém adorar a Deus, e aqueles homens tomados pelo Espírito falavam em línguas que eles não conheciam, mas que eram conhecidas das pessoas que estavam ouvindo. É o que ele está confirmando aqui em 1 Coríntios capítulo 14, né? Por meio de pessoas que falam em outras línguas, eu falarei a esse povo. Falarei por meio de lábios de estrangeiros, mas mesmo assim o meu povo não me ouvirá, diz o Senhor. Assim, o falar em línguas não é um sinal para os que creem, mas sim um sinal para os descrentes. A profecia, por sua vez, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se uma pessoa ainda não é salva, ou alguém que não tem esses dons, vai à igreja e ouve todos vocês falando em outras línguas, não dirá que vocês estão loucos? Mas se todos vocês profetizarem, anunciando a palavra de Deus, e entrar um descrente, ou crente novo que não compreende essas coisas, isso convencerá de que ele é um pecador, e ele será julgado pelo que ouvir. Enquanto ele ouve, seus pensamentos secretos serão postos a descoberto e ele cairá de joelhos e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está no meio de vocês. Então, escuta só, uma pessoa vai na igreja, e está todo mundo falando em língua estranha, ele vai dizer: esse povo é louco? Por quê? Porque a gente não está alcançando ninguém, as pessoas não estão sendo beneficiadas por uma língua que nós estamos falando. Esses caras estão doidos, ela não é alcançada, ela não entende nada. Então, nós precisamos profetizar a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai gerar aflição nela, como em Atos. Ela vai ficar aflita, ela vai falar: poxa, o que eu preciso fazer? Eu descobri que eu sou um pecador, eu descobri que eu não posso me salvar a mim mesmo, que eu não sou essa pessoa boa que eu achei que eu era, eu preciso de uma solução. Profetizar a palavra, irmão. Então, não fica com essa história de... umas coisas de doido. Eu não sei, eu não consigo entender. Eu preciso falar aqui. Deus manda te dizer, xaralabacanto, nébia súbia. Eis que a tua vitória vem, xaralabacanto, nébia, plá, subie, papapá. Deus está me mostrando que há um xerebecanto, nébia, está pronto. Mas o que é isso? Xerebecanto, nébia. Deus está me mostrando o xerebecanto, nébia. Aí eu estou ali, sou um descrente, nunca entrei naquele lugar. Que diacho de xurubicanto, nébia é esse? Esse povo é louco. Agora, se ele chegar lá e tiver alguém profetizando, a palavra de Deus, a palavra, profetizar a palavra, entendeu? Tem muita gente profetizando, é de si mesmo, porque Deus não tem compromisso com o pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. O que o pregador falar que não condiz com o que Deus falou, irmão, não vai rolar. Esse é o problema. Tem muita gente falando coisa que Jesus não falou, nem Deus. Entendeu? Por isso que está essa bagunça, Então, ele está dizendo, esse descrente entrou na igreja, ele está ouvindo a mensagem do Evangelho, ele está ouvindo a profecia acerca de Cristo, a profecia acerca das coisas de Deus, sobre uma vida futura, sobre o inferno, sobre o pecado. Ele ouve, seus pensamentos secretos serão postos a descoberto e ele cairá de joelhos e adorará a Deus e clamar: Deus realmente está no meio deles. Por quê? Porque foi revelado aquilo que estava dentro dele. Foi revelado para quem? Para ele mesmo. Ele reconheceu as suas mazelas, os seus erros, a sua insignificância comparada à grandeza de Deus. E para finalizar, 1 Coríntios 13:1.
Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa ou um prato que estaria só fazendo barulho. Aí aqui também tem uma confusão. Ah, não, Paulo disse que ainda que ele falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos. Mas quem disse que Paulo falava a língua dos anjos, querido? Entendeu? É isso. Ele está frisando aqui o amor e ele está dizendo, ainda que eu fosse a pessoa que mais dou alimento, ainda que eu fosse a pessoa que mais dá dízimo, se não tem amor, de nada adianta. Então ele está dizendo, se eu tivesse o dom de falar em outras línguas sem tê-las aprendido, se eu falasse todos os idiomas do mundo, e se eu pudesse falar em qualquer idioma dos homens, ou o idioma dos anjos, e no entanto, então o dom de línguas não é falar a língua dos anjos, irmão. Isso aí, irmão, nome de Jesus, cara, isso não existe, irmão, isso não existe. O dom de línguas é o idioma humano, é o idioma de uma civilização que existe ou que já existiu, é um dom que Deus te dá, certo? Para quê? Para tu alcançar alguém, poxa vida. E se tu não alcança ninguém falando essa língua estranha em alta voz, se ninguém é edificado, o texto manda tu falar para ti. Fala em casa, meus, dobra o teu joelho lá e ora, entendeu? Mas se o cara estiver pregando e ele não falar uma língua estranha pelo menos, ele é um pregador frio. Não tem fogo, irmão. O negócio é tacar o pau. Desculpa a expressão, é verdade, né? Se eu não gritar e não tem unção. Eu fico imaginando Jesus, né? Por favor, meus irmãos, Labacévia, sentem agora aqui. Monte das Oliveiras, sentem por favor aqui, irmãos, glória a Deus, aleluia. Eis que eu vos digo, bem-aventurados sois vós, os humildes de coração, aleluia. Peraí, eu vou repetir, ninguém entendeu, ninguém deu glória a Deus. Esse povo está frio, esse povo está frio. Eu não consigo ver Jesus pregando assim. Tu tem que entender o seguinte, o Espírito de Deus é quem convence. O Espírito de Deus é quem opera. O Espírito de Deus é o Espírito que estava em Cristo. Quando Cristo anunciava as suas mensagens. Quando Cristo ensinava, quando Cristo pregava. Quando Cristo estava com os irmãos. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo que estava em Jesus Cristo é o mesmo que está em nós. É o mesmo. Eu não vejo Jesus com essa unção. Jesus pentecostal. Jesus do fogo, do manto, do denébia. Irmão, o povo perece por falta de conhecimento. Né? Algumas pessoas ficam bravas comigo. Diz, Cristo, tu gosta de uma confusão, né? Não, irmãos, é que é cômico. É cômico e é um absurdo, na verdade. É um absurdo que as pessoas estão 20 anos dentro de um templo evangélico, né, semanalmente, 2 vezes por semana ou mais, e elas ainda não compreendem essas coisas, gente. Sabe? Elas são crianças, elas são bebês. Ela está 15 anos na igreja, mas ela não cresceu. Ela ainda precisa de mamazinho na boca, de chupetinha e alguém que limpe a bundinha suja dela. Ela não cresce, ela não desenvolve. Paulo disse isso para a igreja de Corinto. Leite vos dei de beber, não vos dou alimento sólido, porque vocês não podem suportar. Por quê? Porque vocês são carnais, vocês agem com carnalidade. É ciúme, é disputa, é querer cargo, esse é meu pastor, aquele é só tu ler, irmão. 1 Coríntios capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai. É só sarrafada. É irmão que processa irmão, é irmão que calunia irmão, é irmão que faz negócio financeiro e não paga, é o filho que está, desculpa da expressão, transando com a mulher do pai, é uma sem vergonhiça.
Mas o capítulo 1 vai dizer que eles foram agraciados com toda a palavra de conhecimento, de sabedoria, e não lhes faltava um dom sequer, tinha todos os dons, capítulo 1. Mas ele diz, fui informado pelos da casa de Cleo, que há contenda entre vocês, porque diz, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, entendeu? Essa disputinha, essa religiosidade, essa forma de autodenominação, autodenominar, eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal, eu sou reformado, eu sou presbiteriano, eu sou adventista do sétimo dia. Acaso Cristo está dividido? Acaso foi os adventistas que morreram em favor de vós, os pentecostais, os reformados? Quem morreu em teu favor? Cristo Jesus morreu em teu favor. Irmão, existe uma igreja, a igreja de Cristo. Entendeu? E a palavra desse ano para a nossa congregação é a bênção. Aí a esquina da mesma quadra do lado, a palavra de Deus do ano para a nossa congregação é a prosperidade, não, é o ano, sei lá, das maravilhas, eu não sei, essas baboseiras, entendeu? Como que pode? Deus não trabalha com congregação, irmão, denominação evangélica. A igreja de Deus, ela é uma, é o mesmo Espírito. A informação do cabeça, ela desce, ela vai pelo corpo. Entendeu? Não tem como o corpo um para a esquerda e o outro para a direita. Não, irmão. É o mesmo Espírito, é a mesma direção, é o mesmo sentimento, é o que aconteceu em Atos. Né? Estavam juntos, unidos. Unânimes. O problema, irmão, sabe qual que é? É que a gente vive num mundo que ama mentira. E eu botei esses tempos na internet, é uma frase que eu falo para os meninos aqui da casa. Eu fiz uma frase contrária a João 3,16, onde diz, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem bíblica. Né? A mensagem do mundo, o João 3,16 do mundo, o mundo amou a mentira de tal maneira que crucificou aquele que é a própria verdade. Esse é o problema, irmão. O mundo tem crucificado os verdadeiros cristãos e a verdadeira palavra de Deus. Mas ele tem amado e aplaudido o que é engano, o que é mentira, o que é conto, o que é fábula. E ele tem oprimido quem ensina a verdade de Deus para vocês. Afinal de contas, Jesus disse, o mundo amaria vocês se pertencessem a ele. Todavia, eu vos escolhi vos tirando do mundo. Por isso sois odiados pelo mundo. Né? Então é mais fácil a gente acreditar na mentira, que não produz mudança nenhuma em ninguém, do que reconhecer os nossos erros, né, as nossas mazelas, os nossos pecados, e saber que de nós, irmão, de nós mesmos, não sai nada de bom. Se não for o Senhor operando através de nós, não sai nada de bom. Então, eu sou completamente dependente de Deus. Tudo que a gente faz e pratica para o reino de Deus não é mérito nosso, é porque Deus ele nos escolheu e opera em nós segundo a vontade do coração dele para cada um de nós. Né? Então, tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente vive aqui, é para a glória de Deus, irmão. Não é nem minha, nem da minha esposa, não é nossa. A glória é de Deus. E eu só estou aqui, irmão, querendo te ensinar a verdade bíblica. Né? Fui ladrão muitos anos, fui traficante, né? Falsifiquei cheque, contato de futebol. Irmão, eu fiz muita coisa ruim na minha vida. Né? E eu era um tremendo do mentiroso. Né? E se tem algo que eu sei que o Senhor agraciou, né, a minha vida, até porque eu vim desse mundo, né, da espiritualidade, né, tem muita coisa que a gente compreende, o discernimento de espírito, né, o dom de discernir espíritos. Né. Se não condiz com a palavra de Deus, não é de Deus. Amém, irmãos? Essa é a nossa live, né, Línguas Estranhas, live Rabachúria, né, eu espero que você tenha sido edificado. Não estou aqui
para negociar a palavra de Deus com ninguém, nem para obter lucro com ela. Eu estou aqui sendo sincero para ti, querendo abrir os teus olhos e dizer para ti que ainda existem lugares e pessoas comprometidas com o Evangelho de Deus e com a palavra. Entretanto, tem muitos lugares aí que eles fazem a palavra de Deus como escárnio. O que é escárnio? Eles zombam da palavra de Deus quando eles ensinam algo contrário àquilo que Cristo ensinou. Então, Jesus diz, vá por aqui, né? Que é sempre mais difícil. Eles dizem, não, é para ir por aqui, porque aqui é mais bonito, aqui é mais não sei o quê. Eles estão zombando da direção de Deus, dizendo que a direção não é correta, a direção é outra. Então, toma um pouco de cuidado, vai ler a Bíblia, vai estudar, porque eu tenho certeza que o Senhor vai derramar conhecimento, sabedoria sobre a tua vida, discernimento, se tu tiver disposição no teu coração de ouvir as verdades de Deus e transmiti-las com coragem e ousadia na vida das pessoas, em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe, muito obrigado a todos que estão nos vendo agora ao vivo, a todos aqueles que nos verão amanhã ou depois, precisando de nós, estamos aí, Missão Peniel, Pastor Christopher Nunes é o meu Facebook, meu Instagram. Temos também ministrações lá no YouTube. Segue o nosso canal lá, PR Christopher Nunes. Segue, deixa o teu like, compartilha as nossas mensagens para que mais pessoas sejam alcançadas. E se Deus quiser, semana que vem eu vou estar aqui de novo com outro tema também muito interessante, né? Estou entre alguns aí, mas acredito que nós vamos falar sobre a verdadeira ceia do Senhor. Amém, gente? Deus abençoe, um forte abraço, tenha uma boa noite, em nome de Jesus.